Hoje eu gostaria de convidar a gente para uma reflexão, um mergulho em um tema que nos toca bem no fundo, sabe? Tanto na nossa convivência quanto na nossa fé, a justiça. Mas não a justiça dos tribunais, e sim como uma virtude, algo profundamente pessoal e espiritual. Sabe aquela inquietação, aquela angústia que a gente sente quando vê ou sofre uma injustiça? É como uma sede de retidão que ecoa lá dentro da alma. Vamos tentar entender juntos de onde vem esse anseio e para onde ele nos chama. Então, para começar, vamos tentar entender o que é, de verdade, ser uma pessoa justa. A justiça, antes de mais nada, é como o pilar que sustenta todas as nossas relações. Pensa bem, sem essa virtude, a convivência fica impossível. A sociedade, a nossa família, o ambiente de trabalho, tudo deixa de ser humano, vira um lugar onde um atropela o outro. É a justiça que nos permite viver em comunidade, como seres humanos de verdade. E essa frase, nossa, ela captura a essência da justiça de um jeito tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Repare bem, não é um sentimento que vai e vem, é uma vontade constante, firme, de dar ao outro aquilo que é o certo, o que é dele por direito. E essa justiça, ela não acontece num lugar só, sabe? Ela se move nesses 3 níveis que estão totalmente ligados. Começa ali, no nosso dia a dia, nas relações 1 a 1. Depois, se estende para o que a sociedade nos deve. E, por fim, retorna naquilo que nós devemos à comunidade. Uma sociedade justa, no fim das contas, é o resultado de pessoas justas. E é a partir daqui que tudo fica ainda mais profundo. A justiça deixa de ser só uma virtude moral e se torna um chamado espiritual, sabe? Um chamado urgente. A nossa fé, ela simplesmente não nos permite ficar indiferentes. Isso quer dizer que a fé não é algo passivo, para ficar guardada. Pelo contrário, é um chamado para a gente se envolver com os desafios do nosso tempo, os grandes e os pequenos. É um caminho para a santidade que passa bem no meio da realidade do mundo. Essa expressão alma naturalmente cristã é muito forte, né? Ela fala daquela santa impaciência, daquela angústia espiritual que a fé desperta na gente quando vemos sofrimento, ódio. Não é um chamado para o desespero, não. É um despertar. Então, aqui está o ponto central. Essa inquietação que a gente sente, ela é um convite do próprio Cristo. Ele nos chama a responder, mas não com raiva ou desânimo. Ele nos chama a colocar em prática o mandamento do amor. Certo, mas qual é a motivação mais profunda para essa busca? De onde a gente tira força para ser justo, mesmo quando é tão difícil? Pois é, os nossos atos têm um peso que vai muito além da harmonia social. A fé vem e acende uma luz. Ela nos mostra que cada ação, cada omissão tem uma dimensão eterna. É exatamente isso que está em jogo. Tão simples e ao mesmo tempo tão radical. Nossas atitudes com o próximo, principalmente com quem mais precisa, são, na verdade, a nossa resposta direta a Cristo. Em cada ato de justiça, a gente o acolhe. Em cada injustiça, a gente o rejeita. Se os nossos atos são uma resposta a Ele, então a pergunta é: onde Ele está? Onde Ele se faz presente para que a gente possa encontrá-lo? E o Evangelho é cristalino sobre isso. Aqui está o coração de tudo. Cristo se identifica com cada pessoa que sofre, com cada necessitado. Nossos atos de justiça ou de omissão são feitos diretamente a Ele. Simplesmente não tem como separar o nosso amor a Deus do nosso amor ao próximo. Então a gente começa a perceber que a justiça não é o fim do caminho, ela é o fundamento, a base. Mas ela é aperfeiçoada, elevada por uma virtude ainda maior. Olha só que interessante, a justiça nos manda dar o que é devido. A caridade, que é o amor, nos empurra para ir além, para dar de nós mesmos. Mas, atenção aqui, a caridade nunca, jamais, pode ser uma desculpa para a gente ignorar a justiça. Primeiro, a gente cumpre o que é justo. Depois, a gente transborda em caridade. E, no fim das contas, é a isso que se resume. Cada ato concreto de justiça, seja no trabalho, em casa, na rua, se torna um ato sagrado. É o reconhecimento da imagem de Deus, da presença dele no outro. Essa pergunta fica para nossa reflexão, não em grandes teorias, mas em gestos concretos, hoje, agora, perto de nós, em quem Cristo espera por uma palavra, uma atitude, um ato de justiça que possa restaurar a dignidade e mostrar um pouco do seu rosto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.